Glória a Deus, que o Senhor seja louvado pela graça que nos concedeu para estarmos aqui partilhar mais a sua palavra. Como havia dito, que o tema de hoje seria para que se cumprisse a palavra do Senhor. Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Mas antes, porém, vamos orar a favor desta palavra que nós queremos ouvir e partilhar. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos pela graça que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, oh eterno Deus, pela esta ocasião, pela esta oportunidade. O Senhor é o Mestre do tempo e circunstância. Na sua divindade permitiu que este tempo nós pudéssemos estar aqui na sua presença e partilhar a sua palavra. Entrego este momento da palavra entre as suas santas mãos. Fale-nos, ó Deus da glória, fale-nos, ó Senhor. Que esta palavra tome lugar nas nossas vidas, no nome poderoso do Senhor. Estou a repreender toda a força maligna que não glorifica o seu nome neste instante, no nome de Jesus. Reina entre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Senhor seja louvado. Falamos que o nosso tema para que se cumprisse a palavra do Senhor. Vamos ler no livro de Esdras, capítulo 1, no versículo 1 a versículo 11. Esdras, capítulo 1, versículo 1 a versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram, mas as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, e o tesouro que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 bacias de facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Glória a Deus. Aqui estamos a contar a história do povo de Israel. O nosso tema, falamos que para que se cumprisse a palavra do Senhor. E este tema se encontra no primeiro versículo do capítulo 1, do livro de Esdras. Também se encontra no 36º capítulo
das segundas crônicas, a partir do versículo 11, nos falam sobre a ruína de Israel, a ruína de Jerusalém. Capítulo 11, versículo 11, do capítulo 36 de Segundas Crônicas, repete as mesmas palavras, ou é o início das mesmas palavras que o Esdras começa a falar aqui. Mas exatamente o que aconteceu? Ou o que Deus havia dito que tinha que se cumprir? O que nós queremos aprender? O que nós queremos entender sobre este tema que nós acabamos de falar, para que se cumprisse a palavra do Senhor? O que nós queremos entender? O objetivo maior desta passagem, deste tema, é que nós entendermos o que acontece quando Deus quer cumprir a sua promessa. O que Deus faz, o que acontece no país, o que acontece na vida de uma pessoa quando Deus pretende cumprir a sua promessa. É isso que nós queremos aprender aqui. São dois pontos importantes que nós iremos abordar na base do que está escrito nas Segundas Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 11, nos Esdras, capítulo 1, versículo 1 até versículo 11. O que foi dito pelo profeta Jeremias se encontra no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 14. A Bíblia nos diz que em inúmeras e em muitas vezes Deus falava através de profetas, através de servos, enviando eles ao povo de Israel, para que eles se convertessem, para que eles deixassem o seu mau caminho, para que eles voltassem a servir Deus. No capítulo 24, capítulo 25 do livro de Jeremias, podemos ver como o profeta Jeremias está a levar a mensagem de Deus ao povo de Jerusalém, ao povo de Deus, lhes dizendo que há muitos tempos, de várias maneiras, e Deus tem sempre vos falando: convertei os vossos corações, deixai os deuses de estátuas, outros deuses, voltai para os deuses vivos. Mas apesar de tudo aquilo, eles não haviam obedecido a Deus, eles não haviam dado ouvido a Deus. O que acontece? Deus disse: por não ter ouvido a minha voz, por não ter obedecido as minhas palavras, por não terem obedecido os meus servos que eu enviei para vocês, então serão castigados, serão levados para a escravatura e farão 70 anos de escravatura. 70 anos. Mas, depois de se cumprir os 70 anos, o que acontecerá? Eu visitarei o meu povo, eu vou castigar o povo que estará a castigar o meu povo, e eu livrarei o meu povo. A mesma coisa que o profeta Jeremias está falando no Jeremias 25, é o mesmo também que Deus estava falando no livro de Gênesis a Abraão. Quando Abraão fez algo que não agradou a Deus, e Deus disse: a sua descendência irá peregrinar numa terra durante 4 séculos, durante 400 anos. Mas depois desses anos eu visitarei o meu povo, eu visitarei os meus filhos, eu lhes livrarei e castigarei aqueles que oprimiram. Falando sobre o castigo dos inimigos, me lembro, é um dos princípios que nós temos na comunidade da restauração. Sendo eu o restaurador, glorifico a Deus pela vida do nosso visionário, Dr. Solimo Quenze. Tem um princípio da restauração que nós temos dito: o castigo dos inimigos faz parte da nossa restauração. O castigo do inimigo faz parte da nossa restauração. Não importa quem castigou você, não importa de que maneira você entrou em sofrimento, mas quando chegar o momento da sua libertação, Deus se levanta e Deus liberta. Então aqui nós nos encontramos em um momento exato na qual o Deus chega para poder cumprir a sua palavra. Os 70 anos se cumpriram para a libertação do povo de Jerusalém. O que acontece? O povo de Jerusalém tinham sido escravizados pelo povo babilônico. Era o Nabucodonosor que havia pegado o povo de Jerusalém para poder levar nas escravaturas. Mas depois de um tempo, ao passar ao longo do tempo, os mesmos babilônicos tornaram de novo escravo ao rei Ciro, que é rei da Pérsia. Quer dizer, o povo de Israel tornou-se escravo 2 vezes. Era escravo de Babilônia e se tornou também escravo de Pérsia, do reino de Pérsia.
Porque naquela altura quem havia se tornado o grande potente do mundo era o rei da Pérsia, que é o rei Ciro. A situação do povo de Israel complicou-se mais, apesar de ter chegado o momento da sua libertação, apesar de ter chegado o ano que Deus havia proferido, havia dito, havia prometido ao profeta Jeremias, apesar daquilo, mas a situação piorou mais. Eu quero dizer a um irmão, a uma irmã, quando a situação está a sair de mal para pior, é porque o Senhor quer fazer alguma coisa. Quando a situação sai de mal para pior, é porque alguma coisa está prestes para acontecer. Na história do povo de Israel, se nós lermos no livro de Êxodo, a partir do capítulo 4, 5, 6 em diante, podemos ver quando Deus estava prestes a visitar o povo de Israel no Egito, depois de Moisés e Arão ter com Faraó, a Bíblia nos diz, de primeira instância, Faraó duplicou, triplicou, aumentou o sofrimento do povo de Israel. Quer dizer, saiu de mal para pior. Mas era o momento da sua libertação. Sim, é isso que acontece muitas das vezes nas nossas vidas. Muitas das vezes, em várias ocasiões, em várias situações. Quando Deus pretende visitar alguém, quando Deus pretende fazer o bem para alguém, quando Deus pretende libertar um povo, libertar uma vida, tem coisas que acontecem e parece que a sua vida está terminada. E se estás a viver a mesma situação, se estás a viver essas coisas, essa situação na sua vida, na sua finança, no seu lar, nos seus estudos, em tudo do que da sua vida, se estás a viver de mal para pior, é porque alguma coisa está prestes a acontecer na sua vida. É o mesmo que acontece aqui ao povo de Israel. Eles que eram escravos dos babilônicos se tornaram de novo escravos dos persas, se tornaram de novo escravos do reino de Pérsia. Por quê? Os babilônicos se tornaram escravos de Pérsia. Mas o que acontece? Apesar de que o povo de Israel se tornar escravo duas vezes, por dois reinos poderosos naquele instante, a palavra de Deus não impediu que a palavra de Deus se cumprisse. Mas exatamente o que acontece quando está prestes a cumprir a palavra de Deus? Como nós falamos, de que não importa quem esteja a governar, não importa quem seja o tutor da sua vida, não importa de onde você se encontra, mas se aquilo que Deus prometeu na sua vida, o seu tempo chegar, aquilo se cumpre. Agora, o que acontece? Quando a palavra de Deus está prestes a se cumprir na vida de uma pessoa. Por isso que nós intitulamos a nossa mensagem, para que se cumprisse a palavra de Deus proferida na boca do profeta Jeremias. Para que se cumprisse a palavra de Deus. O que Deus fez para que a sua palavra se cumprisse? Capítulo 1, versículo 1, Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, vírgula, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Esta é a primeira coisa que acontece, ou que Deus fez, para que se cumprisse a palavra de Deus. Ou quando está prestes a palavra de Deus se cumprir, a primeira coisa que acontece, Deus desperta o espírito de quem deve decidir a favor da tua situação. Glória a Deus. Deus não precisa incomodar, despertar, falar com uma pessoa na qual não tem autonomia de libertar você. Aqui estamos falando que Deus despertou o espírito do rei Ciro, o rei da Pérsia. Porque a situação de Israel não dependia mais dos babilônicos, mas dependia agora da Pérsia. Por isso que Deus suscitou, tocou o espírito de quem poderia decidir. Quando Deus está prestes a cumprir a sua palavra na sua vida, o que Deus faz é despertar, é tocar, é incomodar o espírito daquele que deve decidir a favor da sua situação. E isso também que aconteceu ao povo de Israel, a minha referência sempre ao faraó no Egito. Ele que deveria decidir sobre a saída do povo de Israel. E Deus lhe dizia, deixa partir o meu povo. O faraó não queria deixar. Deixa partir o meu povo. Deus incomodava ele porque a decisão da saída saía dele. Dependia dele.
Não importa quem esteja a governar, bem amado ao Senhor, não importa quem seja o seu tutor, estou a repetir sempre, mas eu estou a te dizer que Deus vai despertar a pessoa que deve decidir a favor da sua situação. Se a situação da sua finança, se a situação dos seus estudos, se a situação do seu negócio, a última pessoa a decidir, a pessoa que tem a autonomia, a pessoa que tem a última palavra a decidir é um administrador, é um governador, é um presidente. Não se preocupa, Deus tocará o espírito do administrador, Deus tocará o espírito do governador, Deus tocará o espírito mesmo do presidente para decidir a favor da tua situação. A Bíblia diz, a favor de ti Deus poderá entregar uma nação. Se uma nação Deus pode entregar a favor de ti, agora uma pessoa. Eu tenho muitos testemunhos na qual Deus fez, operou na minha vida, principalmente a favor dos meus negócios. Eu tinha uma situação na qual precisava da intervenção de Deus. Deus tinha que tocar o espírito de quem poderia decidir a favor daquela situação. E a situação foi resolvida. A minha oração a favor de ti, que Deus toque o espírito, que Deus suscite o pensamento, que Deus incomode aquele que deve decidir ao seu favor, aquele que deve decidir ao seu favor. Se você se encontra encorrelado numa situação na qual presta a ser condenado, que Deus decide, pelo menos um juiz, um advogado, que deve defender ao seu favor. Porque é o momento que Deus quer cumprir a sua palavra. Para que se cumpra a palavra de Deus, Deus suscitará o Espírito, Deus tocará o Espírito, Deus incomodará a vida de alguém. É isso que acontece também com Mardoqueu. A Bíblia nos diz, na noite o rei não tinha sono, porque houve um momento na qual o Naamã queria matar o Mardoqueu, queria assassinar todos os judeus. Mas o que a Bíblia diz? Durante aquela noite, o rei não dormiu. Pegou no livro das crônicas e se encontrou exatamente nos bem feitos que Mardoqueu havia feito antes. Por quê? Porque havia chegado um momento na qual Mardoqueu precisava da intervenção na sua vida. Por isso que Deus não permitiu que o rei dormisse, para que visse os bem feitos de Mardoqueu, para lhe salvar da morte, para lhe salvar daquela vida, daquela armadilha que Naamã havia planejado. Existem pessoas que vão perder noite, existem pessoas que não vão ter paz enquanto que eles não decidirem sobre a sua situação. Não tenha medo, não desista, não te incomodes, não se preocupe, confie em Deus. A palavra de Deus certamente vai se cumprir, a promessa de Deus certamente vai se cumprir na sua vida. O que Deus prometeu na sua vida há de se cumprir. Independentemente do tempo que você recebeu a promessa, independentemente do tempo que você recebeu a palavra, independentemente de como você recebeu, onde você recebeu, idade que você... Mesmo a pessoa que profetizou sobre a sua vida, se ele já não existe, eu quero te dizer que existe alguém, existe uma pessoa na qual, independentemente de quem esteja prometendo, porque prometeu, ele poderá cumprir a sua promessa. Mesmo a pessoa que te prometeu morreu, como o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés morreu, mas a promessa não havia ainda se cumprido. Tinham que chegar até Canaã. Mas o que a Bíblia diz? Será que o povo de Israel não chegou em Canaã? O povo de Israel chegou em Canaã. Mesmo o profeta, aquele que profetizou sobre você, morreu, a palavra de Deus nunca morre. A palavra de Deus não vai com o profeta, resta e vai se cumprir certamente. Que Deus seja louvado. Este é o primeiro ponto, esta é a primeira coisa que acontece quando Deus quer cumprir a sua palavra. A segunda coisa e a última coisa é que está por mais baixo. A Bíblia diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele, Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, em andar peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. A segunda coisa que acontece quando Deus quer cumprir a sua promessa, ou quando chega o momento que a palavra de Deus deve se cumprir,
para que se cumprisse a palavra de Deus, Deus disponibiliza meios a favor de ti. Ou Deus disponibiliza, mesmo se for os seus inimigos, a trabalhar ou a ser a favor de ti. O que nós estamos a ler aqui é o mesmo que aconteceu em Israel. É o mesmo que aconteceu, no Egito ao povo de Israel. Quando eles estavam para sair, a Bíblia diz que foram emprestando a eles vasos, foram emprestando a eles pratas, foram dando para eles ouro, foram dando para eles bens. Como um escravo que está a sair da escravatura, mas está a unidade, são bens feitos de Deus. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Ciro disse, em outras versões, a Bíblia, o Ciro está a dizer, Deus me deu todos os reinos, mas Ele está a me comandar, está a me mandar, está a me obrigar para edificar a casa em Jerusalém. A casa de Deus em Jerusalém, que é em Judá. Quem está entre vós, o seu povo, suba, e os seus vizinhos para poder lhe apoiar. Ele que é escravo. E mais baixo podemos ver as coisas que o povo de Israel recolheram para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Para que se cumprisse a palavra de Deus, Deus suscita o espírito de quem deve decidir. Para que se cumprisse a palavra de Deus, Deus disponibiliza meios. Deus disponibiliza tudo que for preciso para poder se cumprir. Não tenha medo, nem sequer desesperança por causa daquilo que foi te prometido. Pode estar se perguntar, por mais que Deus me liberte agora, como que eu vou começar a vida? Deus vai disponibilizar meio a favor de ti. Deus vai disponibilizar mesmo pessoas para trabalhar a favor de ti. Existem pessoas que estudaram até o doutoramento. Deus poderá tocar o espírito deles para vir ver só o seu caso, porque é o momento que Deus está operando na sua vida. Eu quero que nós possamos orar agora a favor da palavra que nós acabamos de ler. Orar, pedir a Deus para que Deus suscite o espírito daquele que deve decidir a favor da tua situação. E que Deus, na sua divindade, mobilize todos os meios que forem necessários para o teu recomeço. Onde você caiu, é onde Deus vai te recomeçar, com uma nova força, com um novo vigor. Que Deus envie meios, que Deus mobilize os meios, prata, ouro, tudo que for preciso para o seu recomeço, para que tu avance mais. É possível com o nosso Deus. Aquele que prometeu é fiel. A Bíblia diz, em todas as boas palavras que Deus prometeu ao povo de Israel, nenhuma falhou, todas elas se cumpriram. Todas elas se cumpriram. Aquilo prova a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se não falhou com eles, tu não serás a primeira pessoa que Deus vai falhar. Deus não vai falhar também com você, como não falhou com os outros. Deus não vai falhar com você, como não falhou com nossos anciãos. Deus não vai falhar com você, como não falhou com o povo de Israel. Eu repito, independentemente da situação econômica do país, se a palavra de Deus está prestes a se cumprir, Deus sempre se levanta. Não veja a sua esquerda, não veja a sua direita, não veja quem poderá te ajudar ou não. Confie em Deus e Deus poderá cumprir a sua palavra na sua vida. Que Deus seja louvado pela sua graça neste momento. Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos orar para que o Deus fiel possa cumprir a sua palavra. Oremos em nome de Jesus. Eterno Deus, nós te agradecemos. Obrigado pela sua palavra, ó Deus. Obrigado pela sua graça, ó Senhor. Obrigado porque o Senhor acabou de nos mostrar de que independentemente do tempo que passa, independentemente de quem esteja a reinar, independentemente de quem esteja no poder, a sua palavra cumprirá, há de se cumprir certamente. Estamos a crer, Senhor Deus. Por isso estamos a declarar no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que o Senhor prometeu a nós, tudo aquilo que o Senhor prometeu ao meu irmão, à minha irmã, o Senhor cumprirá. Porque quando o Senhor prometeu, comprometeu a sua fidelidade, comprometeu a sua divinidade, comprometeu o Senhor Deus da glória, o seu ser. E o Senhor nunca deixará Jesus. Cumpra a sua promessa, cumpra a sua promessa, cumpra a sua palavra. Aquilo que o Senhor prometeu, no nome de Jesus Cristo, cumpra na vida
deste irmão, desta irmã, nas nossas vidas. E tudo será para a glória do seu nome. Seja louvado, seja glorificado. Porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado por este momento que nós passamos na sua presença. Convido aos irmãos, às irmãs, a se inscrever no nosso canal, na Ela TV, partilhar os vídeos, convidar os demais também a fazer parte deste canal. Escreva para nós, em qualquer situação, em qualquer preocupação, estaremos ao dispor para que, em conjunto com Deus, possamos levar uma solução em nome de Jesus na sua vida. Que Deus abençoe rica